Você venderia o seu carro em prol de um grande sonho que você não tem a menor certeza se vai ser realizado ou não? Então fica comigo que a gente vai ver um pouco disso. Senhoras e senhores, estamos mais uma vez no seu canal de cortes do Bobzera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com você sempre à hora do almoço, né? A partir do meio-dia, de segunda a sexta, você tem vídeos aqui para almoçar gostosinho. Então a gente nunca deixa você com fome, pelo menos só no final de semana, por enquanto. Se você quiser deixar o seu like, se inscrever no canal, eu gostaria muito, você vai me ajudar bastante, nossa comunidade está crescendo, já passamos dos 40 mil seguidores aí, graças a Deus, então conto com o seu like, sua inscrição, tudo que você puder fazer aí ajuda bastante. E se comentar é melhor ainda, pô, comenta porque eu quero saber a tua opinião, eu gosto de ouvir você nos comentários, fechou? E hoje eu trouxe um vídeo, cara, do Josão, eu não sei se você conhece, mas é um moleque muito famoso no cenário de futebol, cara. Ele é vascaíno, doente, e ele, cara, fala muito sobre análise de futebol em outro canal. Ele comenta sobre coisas relacionadas ao futebol, outros times, resultados de partidas, e eu particularmente assisto, acho muito bom. Ele tem análises muito coerentes. Mas ele fez um vídeo aqui muito pessoal chamado Tudo que eu comprei com o dinheiro do YouTube em 2024 e a gente vai assistir agora. 2 anos atrás eu vendi o meu carro depois do meu canal falir para postar tudo de novo na internet num canal novo do zero. Mas será que valeu a pena? Bom, eu acho que sim. Mas calma aí. Eu não tô gravando esse vídeo aqui pra ficar me achando não, tá ligado? Até porque é bem nada a ver fazer isso. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu comigo nesse ano, inclusive comprar esse carro aí. Esse aqui já é o 5º vídeo da série de vídeos que eu faço isso. Tem vídeo meu desse formato desde 2019, numa época que as coisas não estavam tão boas assim pra mim. Só que agora tivemos um ano mais de boa, então bora lá falar tudo que eu comprei com o dinheiro do YouTube em 2024. O ano começou e no dia 5 de janeiro eu cometi um assassinato. No caso, eu matei uma barata. Isso aí é legal pra mim ver hoje em dia, porque essa era a casa dos meus pais, tá ligado? Na época eu ainda morava lá com eles. No dia 6 de janeiro, eu já tava na minha saga de procurar um apartamento pra vir aqui morar sozinho. Nessa época eu tava visitando alguns apartamentos pra dar uma olhada, tá ligado? Inclusive, no dia 8 de janeiro, eu fui em um que o chuveiro tava com um probleminha. Simplesmente o bagulho tinha pegado fogo e derretido, tá ligado? Cara, antes de começar a assistir o vídeo com mais atenção, eu gostaria de deixar uma ressalva que é super importante, irmão. Pare de pensar no que os outros vão pensar por você estar postando suas conquistas ou coisas que você quer postar, porque a rede social é sua, o espaço é seu e você faz o que bem entender com ele. Hoje em dia as pessoas dão muita atenção pro que os outros falam, vão pensar ou deixar de pensar. Meu irmão, se você tiver vontade de postar, posta. Se você não tiver vontade de postar, você não posta. Problema inteiro seu. Isso não é exibicionismo. Às vezes é, e pouco me importa se é exibicionismo ou não. Às vezes o cara quer postar isso porque no coração dele foi chamado isso e ele falou, cara, eu vou atender meu coração e vou postar, porque às vezes é motivo de muito orgulho, às vezes o cara não, você não sabe a batalha do cara, não sabe quanto ele lutou pra ter aquilo. Cara, posta. Se você tiver vontade, faça o que tiver vontade, o que te der na telha. Hoje em dia tem muito juiz na internet e pouca gente pra compreender os motivos pelos quais as pessoas postam as coisas. Então, segue o jogo. Quase nada. Eu vou acender a luz, acho que vai ficar melhor. Melhor. Melhorou. Dia 9 de janeiro eu fui renovar minha carteira de motorista e eu achei muito legal as perguntas. Você faz uso não moderado de álcool? Sim ou não? Como se alguém realmente fosse falar, não, eu faço. Bebo muito, dirijo, como se alguém realmente fosse falar isso, tá ligado? É verdade. Uma coisa bem legal que já aconteceu também no começo desse ano foi eu trazer e ensinar um amigo a trabalhar comigo. No caso, ele cuida do meu canal de cortes, tá ligado? Eu já tinha vontade de aumentar o que eu faço na internet já tinha um bom tempo, só que eu não dou conta de fazer tudo, tá ligado? Eu já edito, escrevo e faço coisas demais. Tipo, não teria como. Daí no começo desse ano eu me dei o desafio de ensinar do zero um amigo que nunca tinha trabalhado com internet, fazer vídeo, nem nada disso aqui, a fazer isso aqui. A minha ideia era ensinar ele do zero a ser capaz de fazer os meus cortes, tá ligado? Tanto os cortes curtos de TikTok, shorts e tal, até os cortes de vídeo longo. Que até então eu nem fazia, então eu mesmo tava desenvolvendo o formato ali, só que eu tinha que ensinar alguém a fazer do zero. Então tinha um desafio meu e o desafio de ensinar alguém. E assim, já adiantando, eu acho que dá pra dizer que deu certo, né? Sinceridade, eu acho que encarar esse desafio de trazer alguém pra trabalhar comigo e principalmente alguém que não tava acostumado a fazer nada disso aqui foi um dos meus maiores acertos do ano, se não for o maior. Dia 26 eu apareci no fundo de um vídeo do Wesley, ex-jogador do Corinthians. Opa, olha eu ali. Já dia 26 Ele fez uma baita retrospectiva, né? Uma retrospectiva muito grande. Ele tá em janeiro ainda. Então, pô, maneiro, legal ter essa retrospectiva, ter tudo documentado
orientado direitinho pra fazer. E legal que deu certo, né, cara? É muito difícil você acreditar muito num projeto e ele verdadeiramente dar certo, né, irmão? Mas é aquilo, só acaba quando termina o jogo. Então, que bom que ele conseguiu, cara. Eu fico feliz. 7, eu comecei a minha saga pra ir atrás do meu próximo carro. Pra quem não sabe, na época da pandemia, eu tinha um Civic G8 que eu conquistei com dinheiro do YouTube, mas que eu tive que vender quando as coisas apertaram. E pra quem não tá ligado, eu vendi aquele carro justamente pra custear o canal novo de futebol, tá ligado? Pra eu conseguir me manter no começo, já que obviamente não daria grana logo de cara. Mas eu acreditava tanto no canal de futebol que eu vendi o meu carro. Eu passei essa vergonha, porque depois que você conquista algo foda, principalmente muito novo, mas você tem que vender, passa uma impressão muito ruim pra quem tá de fora. Mas eu nem liguei pra isso, eu queria apostar na minha carreira aqui, tá ligado? Carreira, o cara faz vídeo e tá chamando isso de carreira. Mas enfim, eu vendi o carro pra apostar na minha... Alto lá, é carreira sim, por mais que você negue a realidade, por mais que você não entenda sobre a realidade, não significa que não seja carreira. Muita gente abusa e usa da própria ignorância pra dizer que não é carreira. Meu irmão, se é tão fácil, é tão simples, por que você ainda não começou a fazer? Você trabalha no seu emprego, é insatisfeito com ele, recebe ordem de um chefe que você não gosta, continua ganhando um salário que você odeia, você vê essa possibilidade de talvez entrar no ramo da internet e você não entra. Não é fácil. Vai lá, mano. Eu te desafio a tentar. Tem que ter muita resiliência pra poder continuar, tá, cara? Porque o sol não brilha pra todo mundo, não. Mas depois a gente fala sobre isso. Parada aqui na internet. Bom, deu certo. Só que agora, 3 anos depois de estar andando a pé, de ter vendido aquele carro, chegou a hora de eu ter um carro de novo. Eu finalmente poderia comprar. E vocês viram na foto aí esse Muito Honda bonito. Civic absurdo, mas eu não consegui comprar ele não. O Civic G10, ele sempre foi um sonho meu, É lindo. tá ligado? Eu sempre achei um carro muito louco. Meu mas até também. então não cabia no meu orçamento. Então eu acabei indo em algo mais básico, um Polo 2023. Pô, do ano, tá ligado? Pra quem não sabe, meu primeiro carro, antes ainda do que aquele Civic G8, tinha também sido um Polo, só que um 2008. Pô, agora eu tava com 2023, tá ligado? Legal. Pra mim já era um bagulho muito da hora, uma conquista muito foda. Com Mas certeza. enfim, fevereiro chegou e assim tava o canal de cortes na época. Se você ver ali, já tinha mais de 150 mil inscritos na época, sendo que eu nem tinha começado a postar, porque esse era um canal antigo meu que tava parado. Era um canal que antigamente eu tinha postado uns shorts lá, e aí pegou uns inscritos, só que eu não postava há muito tempo. Era um canal parado, tá ligado? Daí, como eu tava com a ideia de criar um canal de cortes, eu pensei, pô, vou usar esse. E assim tava ele no começo. Dia 2 de fevereiro foi ao ar o meu primeiro corte curto no TikTok, e ele já deu certo logo de cara, só que esse ainda era editado por mim. Dia 6 eu tava dirigindo o meu carro, pô, a interna desse Polo era sinistra. Lindo, Já dia hein? 9 de fevereiro eu peguei pela primeira vez a chave do meu apartamento, esse aqui, finalmente. A briga que foi pra alugar isso aqui, vocês não estão ligados. Lidar com imobiliária, cartório, fiador, meu Deus do céu. Engraçado que a imobiliária que eu aluguei isso aqui, eles falaram que tinha faxinado aqui o apartamento antes, só que aí eu entrei e tava assim, faxinaram sim, pô. Não, faxinaram bem pra caramba. O chão tá limpinho, tá vendo? Enfim, por causa Normal. disso, depois eu e minha mãe tivemos que vir aqui e de fato limpar esse lugar e de fato dar uma faxina, que não tinha acontecido até então. No dia 11 de fevereiro, o segundo corte foi ao ar no TikTok e foi muito mal. Uma coisa que eu não falei com vocês é que esse amigo que veio trabalhar comigo, ele já tinha um emprego, tá ligado? Não era alguém que na época tava à toa e eu falei, pô, já que você não tá fazendo nada, vem aqui trabalhar comigo. Não, não era assim, ele tava empregado. Só que assim, ele trabalhava numa fábrica, CLT, horário ruim, aquela coisa toda. Só que assim, eu queria chamar ele pra trabalhar comigo porque eu acreditava no projeto, tá ligado? E eu achava que ele seria a pessoa ideal. Só que na mesma hora dava muito medo de eu fazer isso, de chamar ele. Porque você tirar uma pessoa do trabalho dela pra convidar e vai que desse errado. E aí o cara, sabe, pediu demissão, só que ele vem trabalhar comigo e se desse errado? Isso atrapalhasse a vida da pessoa. Tipo, era uma baita de uma responsabilidade, um risco, porque eu não sabia se ia dar certo, por mais que eu acreditasse. Eu me preparei muito pra fazer o convite pra ele vir trabalhar comigo, mas mesmo assim dava muito medo. Mas como eu falei, eu me preparei antes. Eu vi se eu realmente tinha condições financeiras pra fazer isso, pra falar com ele pra se demitir, pra convidar pra vir trabalhar comigo. Eu me preparei, mas mesmo assim dava medo. Obviamente, se não desse certo, eu não ia demitir o cara no primeiro mês e falar, beleza, agora se vira aí. Eu não ia fazer isso, tá ligado? Eu tinha me preparado, mas como eu falei, ainda dava medo, porque também não tinha dinheiro infinito. Então, basicamente, eu tive que decidir se eu ia correr aquele risco ou não. E eu decidi que sim, que eu ia correr. E valeu muito a pena. Foi um dos maiores acertos, como eu disse. Eu trouxe ele, comecei a ensinar aos poucos e no começo não foi tão fácil assim, não. Mas faz parte, a gente tem que passar por isso. Dia 12, o primeiro... Cara, que impressionante como eu estou me reconhecendo nessa história, né? Porque pra você que não sabe, cara, esse canal aqui de cortes que você tá assistindo hoje, ele é editado em sua grande maioria pelo Silver, que é meu editor, meu amigo, ele é quase como um sócio. E, cara, esse canal, ele não dá a quantidade de dinheiro necessário para pagar o salário do Silver, mas eu pago o salário com o restante do trabalho que eu faço na internet. E é um investimento que eu tô fazendo desde fevereiro de 2024.
Ou seja, nós temos 1 ano e meio de projeto e o canal não chegou nem a 50 mil inscritos e não chegou nem a metade de um salário do Silver. Ou seja, é um canal que trabalha sempre no negativo, mas eu acredito tanto nesse projeto, eu acredito tanto que vai dar certo, que eu continuo fazendo de maneira obstinada, eu continuo entregando conteúdo de maneira obstinada. Claro que, você pode até questionar que é um canal de react, não é tão difícil. Eu concordo, não é tão difícil se você for pensar em relação a outras coisas que levariam ideias mais originais. Mas eu tento sempre transformar isso aqui numa coisa agregadora para você, seja como entretenimento no teu dia a dia, para você dar risada, você se sentir feliz, seja como ideia e trocação de ideia e resenha e alguma coisa até para você pensar e refletir um pouco sobre a tua vida. E cara, eu continuo investindo nisso e eu me preparei para continuar investindo nisso porque o Silver depende de mim. Eu sou o maior cliente dele, é o que paga a maior quantidade de salário, né, que ele junta por mês com os outros freelancers que ele faz, mas a prioridade sou eu. Então, como é que eu posso dizer? Eu tive que me preparar por muito tempo e é uma crença desenfreada. Eu acredito 100% que isso aqui vai dar certo. E já deu muito certo, cara. Nós crescemos mais de 150 mil seguidores no Instagram, mais de 40 mil no TikTok, 40 mil aqui no YouTube. Então, tipo assim, as redes estão crescendo, estão evoluindo, estamos trabalhando e uma hora a gente vai ver os frutos disso. Eu continuo acreditando. Corte editado inteiramente pelo meu amigo deu certo. Opa! Depois disso, o perfil de corte no TikTok começou a ter uma fase de muitos vídeos com relativa pouca view. Aí do nada um ia melhor, 25k. Aí depois voltava a ir mal de novo, até que a gente acertava mais um. Nesse começo tava sendo muito difícil, tá ligado? Oscilava bastante. Dia 28 eu tirei uma foto da minha camisa do Vasco. Eu sei lá o porquê. Ainda no dia 28 a gente teve nosso primeiro corte que bateu 200 mil visualizações. Muito da hora. Março chegou e eu comecei a me despedir do meu antigo quartinho lá na casa dos meus pais. Nessa altura eu já tava com esse apartamento aqui alugado, só que eu ainda tava no processo de comprar as coisas pra trazer pra cá, tá ligado? Tava chegando a hora de eu sair da casa dos meus pais. No dia 5 de março eu comprei meu ar-condicionado. Moleque. Aí depois o cara veio aqui instalar. Veio também o eletricista fazer a iluminação lá do estúdio onde eu gravo. É onde vocês veem todos os vídeos lá de futebol e tal, falando dos jogos e tal. No dia 7 de março, o Vasco quase foi eliminado na Copa do Brasil pro Água Santa. A gente conseguiu tomar gol do Neilton, tá ligado? Dia 15 chegou a geladeira aqui do meu apartamento. Dia 22 começamos a desmontar as coisas lá no meu antigo quarto na casa dos meus pais. E aqui começa a dar um aperto no coração, tá ligado? Eu sei que tem muita gente que sai da casa dos pais brigado porque não aguenta mais, porque o clima é muito ruim, mas nunca foi esse o meu caso. Eu sempre me dei muito bem com meus pais, principalmente com a minha mãe, então assim, sair da casa deles dá aquele aperto no coração. Mas é necessário, faz parte da vida. Durante anos foi nesse cantinho, lá no meu antigo quarto, na casa dos meus pais, que eu fiz tudo acontecer na internet. Um espaço extremamente pequeno e inapropriado, não era ideal, tá ligado? Eu fiz tudo aquilo rolar. Todos os meus vídeos e visualizações vieram tudo desse pequeno espaço aqui. Esse lugar vai estar marcado pra sempre na minha história. No dia 24 de... Olha, cara, isso é uma outra coisa que é boa de ressaltar, né, cara? Muitas vezes as pessoas ficam com esse preciosismo de ter que ter o local ideal, a câmera ideal, o microfone ideal, o computador ideal, o momento ideal, e muitas vezes o feito é melhor do que o perfeito. Eu também comecei num cantinho com um computador meia bomba, com um monitor meia bomba, com o que dava para fazer, eu comecei, aprendi edição olhando tutoriais do YouTube, buscando informação, sempre correndo atrás para poder evoluir, para trazer mais coisas bacanas nas edições e nos vídeos. Então assim, cara, eu já fiz de tudo um pouco nessa internet, desde react, fiz paródia, música, uma porrada de vídeos de gameplay, vídeos bem editados, vídeos não tão editados. Cara, realmente é uma quantidade muito absurda de conteúdo, porque eu vou fazer 10 anos de internet, eu me orgulho muito de poder sustentar minha família com isso hoje em dia. Eu sustento não só minha família, mas ajudo minha mãe, pago o salário do meu editor, então assim, tem outra família que eu também de certa maneira ajudo a sustentar, então isso me traz muito orgulho. E se você tá pensando nesse momento, vendo esse vídeo, em fazer alguma coisa da sua vida na internet, só começa, irmão, só começa, e depois do caminho você vai ajeitando o trajeto, você vai vendo se tá bom, se tá ruim, o que tá bom, mas tem que estar interessado, tem que estar envolvido e tem que dedicar horas de trabalho, porque você não vai começar ganhando rios de dinheiro, muito pelo contrário, você vai começar ganhando nada e vai ficar por muitos meses, se pá anos, sem ganhar nada. Mas
Se a caminhada for boa, você for bom e se você realmente se dedicar, pode valer muito a pena. Em março eu desmontei todos os meus equipamentos e tava na hora de trazer aqui pro apartamento. Aqui eu montei tudo da primeira forma, meio que no improviso, acabou nem ficando assim, mas eu montei. E aí no dia 26 eu gravei o primeiro vídeo diretamente daqui. Um vídeo de seleção brasileira e Espanha 3-3, aquele lá com o gol do Endrick, que marcou o primeiro vídeo dessa nova fase da minha vida. E como as coisas ainda estavam meio que sendo montadas, tinha muito eco no dia. Quase que não dava pra ouvir minha voz direito, tá ligado? Mas pelo menos foi postado. E a partir dali, nenhum outro vídeo seria gravado lá da casa dos meus pais. E assim, eu tô ligado que desde que eu vim pra cá, muitos de vocês me pedem uma tour pelo meu apartamento novo, só que eu nunca fiz, porque primeiro que esse canal aqui ficou muito parado, e segundo que é só um apartamento normal, é simples, não tem nada muito diferente pra mostrar, tá ligado? Mas já que eu sei que vocês querem ver um tour, eu vou gravar esse tour pra vocês. Olha só, começando aqui, você abre a porta e já dá de cara com o meu apartamento. Aqui, a cozinha tem essa bancada enorme aqui, armário, a geladeira que eu comprei, um treco de lixo que foi R$300. Gente, tudo é caro, tá? Caralho, lixeira cara pra cacete. Enfim, andando pra cá, a gente tem a mesa da cozinha, aqui já tem a sala com uma baita televisão que eu comprei depois que eu mudei pra cá. Temos aqui o sofá e a exposição com as minhas placas do YouTube. E essa basicamente é a minha sala. Andando mais um pouquinho, a gente tem um primeiro banheiro. Sim, esse apartamento tem 2 banheiros, apesar de eu ser só uma pessoa. Mas enfim, temos aqui um banheiro. Saindo do banheiro, você tem aqui o estúdio, que é onde eu gravo, onde tudo acontece, aquela coisa toda, várias espumas. É um cômodo que tem 2 cortinas pra evitar eco. Aqui é o estúdio. Muito legal. Estúdio. Esse aqui é o meu quarto, é onde eu durmo e tal. Aqui tem outro banheiro, que é o que eu uso. E basicamente é isso aí. Esse foi o tour pelo meu apartamento. Bom, continuando. Dia 9 de abril chegou a primeira conta de luz daqui. Inclusive, morando sozinho, você descobre conta que você nem sabia que existia. Haja dinheiro. Ah, e o perfil de cotas, como é que ia? Bom, a essa altura as coisas começavam a ir bem. Nessa época já dava indícios que aquilo se tornaria algo grande, tá ligado? Enfim, dia 27 de abril foi o dia de realizar um sonho. Esse foi o dia que eu fui pela primeira vez na vida em São Januário. Isso foi a realização de um sonho porque foi algo que eu sempre quis, tá ligado? E pra quem não sabe, não, eu nunca tinha ido. Pra quem não sabe, eu não moro no Rio de Janeiro, que dificulta muito, sem falar que a gente nunca foi de ter muita grana não, tá ligado? Eu venho de uma família bem simples, onde viajar nunca foi algo que fazia parte da nossa realidade. Então esse dia 27 foi muito foda, porque finalmente eu pude ir em São Januário. Foi um dia que me marcou muito, que eu fiquei muito feliz. Até o momento que começou a rolar a bola e a gente perdeu de 4-0 pro Criciúma dentro de casa. Tem coisa que só o Vasco proporciona, sabe? Enfim, apesar da goleada que tomamos, foi um dia muito legal mesmo assim. Sem falar que desse jogo surgiu um vídeo clássico do meu canal. Enfim, maio chegou e eu já comecei o mês comprando um microfone novo. Dia 7 eu tava participando da premiação do IBEST e não ganhei. Ainda nesse mês começaram a sair também os vídeos longos no meu perfil de cortes, que era uma coisa muito importante. Porque assim, pra quem não manja de internet, fazer TikTok, fazer vídeo curto, sabe? Vídeo de Instagram é muito legal, mas os vídeos longos de YouTube que são o principal da coisa. Com certeza. Foda, é o que tem mais importância, é o que vale mais, tá ligado? E foi nesse mês que a gente começou a postar vídeo longo. E foi muito bem. E o mais legal de tudo é que... Cara, muito legal a história do Josão. Muito legal ele poder passar essa percepção dele passo a passo, falar coisas bobas no meio do caminho, né? Ah, instalei um ar-condicionado, comprei uma geladeira. Cara, mas são pequenas conquistas que fazem um homem se orgulhar de verdade do caminho e da trajetória que ele tá passando. Eu acho que o que traz mais orgulho do que isso é só quando você começa a servir outras pessoas. Eu queria muito chegar nesse ponto, porque o verdadeiro homem só sente o gosto da felicidade plena quando ele passa a servir os outros. Eu, hoje, como sou um pai de família que tenho uma criança, e a minha esposa também, e ela não trabalha, ajuda minha mãe, sabe? Quando eu faço essas coisas que me fazem servir a alguém, isso me traz ainda mais orgulho. É como o seu coração ficar cheio de alegria, ele fica muito preenchido, muito mais preenchido do que colocar suas próprias posses acima disso. Eu, inclusive, há pouco tempo consegui comprar a minha casa, né? Graças à minha esposa, graças a nós aqui, ao nosso trabalho, ao que a gente conseguiu fazer durante esse tempo. E isso é motivo de muito orgulho. Inclusive, aproveitando o gancho do vídeo, vai ter uma playlist aqui muito em breve sobre a casa nova. Eu vou mostrar pra vocês tudo que vai ser feito dentro da casa, como é a casa, como vai ficar meu novo estúdio, onde a gente vai fazer as gravações. Eu acho que vocês vão gostar muito. Vai ser uma parte particular da minha vida, mas que eu queria muito dividir e compartilhar com vocês, porque, afinal de contas, esse canal são os cortes do Bobzeira. E por que não trazer cortes da minha própria vida pra gente compartilhar esse momento de felicidade e alegria. Muito em breve, você vai ter aqui uma playlist e a gente vai passo a passo construindo
essas coisas dentro da casa. A casa é muito maneira, muito legal. Eu tô muito feliz, muito contente. E vou ficar ainda mais feliz de poder compartilhar isso com você que está assistindo. E se você gostou desse vídeo, meu camarada, deixa o seu like, se inscreve no canal, não deixa de acompanhar o nosso trabalho, que é super importante você seguir a gente aí. De segunda a sexta-feira tem vídeo. Não se esquece de ativar o sino para você também passar a receber as notificações todos os dias. E lembrando que o membro aqui do canal, Bobzera, tem direito a vídeos exclusivos todos os meses e um agradecimento que vem agora no final do vídeo. Até o próximo, tchau! E acabou mais um vídeo, acabou mais um videozão muito bacana, muito obrigado pela sua presença aqui, eu espero que você tenha gostado muito do vídeo e olha, tá passando a galera que tá apoiando o canal, se você quiser se tornar membro do canal, já sabe, você tem 2 vídeos exclusivos por mês e esse agradecimento especial aqui no final do vídeo, tá bom? Ó, tem uma galerinha maneira, hein? Será que no futuro você vai estar aqui? Tô te esperando. Tchau!